realmente nosso dever está alcançando vidas e vidas em abundância, né? Agradecer a Deus por esse recurso nesse tempo difícil de isolamento, de quarentena. Pedir a Deus que continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo mal, certo? Nós tratamos, meus queridos irmãos, na aula passada sobre o tema igreja, a natureza da igreja. Foi o professor Javes, com muita qualidade e muita excelência. Ele veio a dar explicações, né? Apresentar-nos o que é a natureza da igreja. A mim foi me dada a incumbência de dar continuidade a esse tema sobre a igreja. E o que eu quero falar com vocês hoje, o que é ser igreja, né? Qual a necessidade da igreja, quais os meios de graça que Deus utiliza sobre a igreja, tanto para a sua atuação externa, quanto para o seu benefício, o seu proveito interior, em termos de qualificação espiritual, né, dos seus servos, dos seus discípulos que servem na igreja, e qual os benefícios que nós perdemos quando nós deixamos de frequentar a igreja, certo? Então, assim, meus irmãos, para iniciar, o que é a igreja, certo? O que é a igreja? Igreja é um templo, igreja é um ajuntamento simples de pessoa, é uma coisa ou é outra, ou não é nada disso, ou o que é a igreja? E aí, meus queridos irmãos, eu queria fazer um apanhado histórico para a gente poder compreender algumas coisas, certo? Isso é muito importante. Quando a gente se fala na Bíblia, às vezes algumas pessoas não gostam, mas é de extrema importância para que nós venhamos a compreender verdadeiramente o que é que as Escrituras querem dizer quando falam determinados termos ou quando tratam determinado assunto, certo? Então, o que é a igreja? O Novo Testamento, meus queridos irmãos, ele é escrito em grego. O Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico. O Antigo Testamento, ele, no século III, diz a lenda que Alexandre o Grande confinou em cubículos, em minicela, 72 anciãos que foram ali obrigados, forçados a traduzirem as escrituras do Antigo Testamento, que existiam em hebraico, para o grego, certo? Então, ali, esses 72 anciãos, eles traduziram o hebraico para o grego, que essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, que é as escrituras do Antigo Testamento em grego. Quando a gente vai para o Novo Testamento, como eu acabei de falar aqui, as escrituras do Novo Testamento foram escritas em grego, certo? Então, no tempo de Jesus, não existia o Novo Testamento. Quando se falava em escrituras, eles estavam remetendo às escrituras do Antigo Testamento, né? Os 39 livros do Antigo Testamento, porque o Novo tem 27 livros, certo? Fazendo um total de 66. Então, no tempo de Jesus, eles estavam, quando falavam em escritura, eles estavam remetendo às escrituras, o termo escrituras, às escrituras do Antigo Testamento, certo? Que isso fique bem claro. Por que você está falando sobre isso, Valderinho? Porque é o seguinte, na Septuaginta, que Jesus utilizou, né, e era a tradução mais utilizada no tempo de Jesus, quando eles queriam acessar o Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento, na Septuaginta, em Deuteronômios 9:10, você vai ver que a palavra no hebraico, nas escrituras hebraicas que tratam lá de ajuntamento de pessoas, é a palavra carral, que quando foi feita a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, surgiu a palavra eclésia, né? Eclésia foi a palavra que foi traduzida do grego, denotando o que significaria a palavra carral. E essa palavra eclésia significa nada menos do que uma convocação, uma assembleia que é convocada por um rei, onde todos os seus súditos têm que comparecer, certo? Então,
a palavra eclesia significava isso na Septuaginta. E no Novo Testamento, quando é utilizada, tanto por Jesus e pelos outros escritores do Novo Testamento, a palavra lá é eclesia, que significa também a mesma coisa da Septuaginta, que é o ajuntamento, a assembleia, que é aquela convocação para se ajuntar, certo? Então, a palavra igreja, que é uma palavra que é do português, que é uma tradução daquilo que vem do grego, chamada eclesia, essa palavra igreja foi a palavra traduzida para a gente, mas é a mesma coisa, eclesia, né? E a igreja, meus irmãos, o interessante é que a igreja, ela não era, na visão de Paulo e a visão de alguns outros apóstolos, mas essencialmente na visão de Paulo, certo? Não era um lugar físico. Os outros apóstolos e discípulos diretos dos apóstolos ou de Jesus, que não eram necessariamente apóstolos, eles tinham uma certa resistência. Por quê? Porque eles vinham do mundo farisaico, do mundo judeu, né? Da tradição judaica. Então eles tinham muita resistência em não crer a igreja como um templo, como algo concreto, real ali. Até porque ainda existia o templo do Senhor, e você vê muitas citações de que os apóstolos iam ao templo fazer as orações, né? Iam ao templo manter uma determinada comunhão, né? Então, logo nessa efervescência que Jesus, logo após nessa efervescência, quando Jesus ressuscitou, os primeiros cristãos ali, principalmente Paulo, não acreditavam que a igreja era um local, algo concreto, real. Os outros tinham uma certa resistência porque ainda existia o templo do Senhor, no templo de Deus em Israel, né? Que no Antigo Testamento era aquela ideia de que Deus habitava lá, né? Tinha a Arca do Senhor, o Santo dos Santos. E no Novo Testamento, eles ainda se vê que eles ainda frequentavam o templo de Deus, o templo do Senhor, até o ano 70 depois de Cristo. Quando foi no ano 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, né? E aí, de fato, acabou todo o romantismo em relação de se entender a igreja como algo concreto e real. Paulo já tinha esse pensamento de que a igreja não era algo concreto e real, feito de paredes e de tijolos. Mas eles, por exemplo, Pedro, Tiago, ainda tinham essa resistência. Quando foi no ano 70 depois de Cristo, muito provavelmente Pedro e Tiago já tinham morrido, mas os discípulos que foram ficando também foram perdendo esse encantamento de um local físico, concreto, né? E aí começaram realmente a interpretar a igreja como algo que era aquilo que Jesus dizia, que o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está em mim, o reino de Deus está em você, o reino de Deus está na vida de fulano, na vida de cicrano, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, né? Então a ideia, que aquela ideia que Jesus dizia, que o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está em mim, o reino de Deus está em você, o reino de Deus está em fulano, está em cicrano, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, de uma maneira geral. Então, meus queridos irmãos, e essa ideia foi a que foi perdurada, foi a que foi impregnada até o quarto século, né? Quando chega no quarto século, o cristianismo, a fé cristã não tinha construído templos, não tinham lugares fixos, né? Para se reunir. Os cristãos reuniam-se em suas casas, né? Na simplicidade do lar, né? Um era onde era na casa de um, outro era na casa de outro, né? No século II e III, a gente já vê que o cristianismo ele começou a adotar outros ambientes. Por quê? Porque as casas eram extremamente vigiadas, né, no tempo de perseguição.
Então eles começaram a se reunir nos ambientes mais improváveis, né? Por exemplo, nas catatumbas, né? Nos cemitérios, tanto para se esconder das perseguições que ali eram travadas contra eles, como também, de uma certa forma, reverenciar alguns mártires que morriam em nome da fé cristã, do cristianismo, em nome de Jesus, né? Então eles se reuniam naqueles ambientes para se esconder e para, de certa forma, honrar aquele mártir que estava ali enterrado e que tinha sido um discípulo bom e fiel, que não negociou e nem apostatou da sua fé durante a perseguição, certo? Então, a igreja era esses ambientes extremamente informais e singelos, né? Quando chegou o quarto século, na figura do imperador Constantino, muita gente acha que Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do império, mas não foi. Isso aí aconteceu em 381 com um imperador chamado Teodósio. O Constantino, ele facilitou a vida dos cristãos, né? Constantino disse, olha, quem vier para o cristianismo, e aí o Constantino é quem dá nome à cidade de Constantinopla, ele constrói, já existia, aliás, mas ele aperfeiçoa a cidade, ele esmera a cidade, e aí ele quer povoar a cidade e diz, olha, quem se tornar cristão, certo? Quem vier para cá para Constantinopla vai receber isenção de impostos e tal. E aí você já viu, né? Quando ele falou isso, todo mundo começou a fluir para lá, né? Ele viu a oportunidade que o Império Romano estava ali em eminência de uma ruptura, ele viu na pessoa dos cristãos essa questão da união, né? Para justamente não romper o império. E ele disse, eu vou ficar perto desses cristãos, vou facilitar a vida deles, que esse povo é importante, esse povo agrega. E aí ele começou para quem fosse cristão, viesse ser cristão, ele dava isenção de impostos, né? Incentivos fiscais, né? Dava ajuda, empréstimos, né? Chamou todos os bispos que já existiam, e quando eu falo bispo, eram pastores que eram reconhecidos em determinadas cidades, né? Mesmo não tendo ambientes de igreja físicos, concretos, reais, mas eles tinham uma autoridade espiritual naquela determinada cidade, né? Como líder espiritual daquela cidade. E aí ele começa a convocar esse pessoal e começa a institucionalizar o cristianismo, que culmina com o Império Romano em 381, com o imperador Teodósio, culmina como tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano, certo? E aí, meus irmãos, a igreja, que até o quarto século era um ambiente informal, se torna um ambiente formal, né, que é o nascimento da chamada Igreja Católica. E a gente vê que a igreja, de certa forma, monopolizou, né, a ideia de igreja, não só dizendo que quem não fosse daquele ambiente era um herege, mas do ponto de vista de tornar algo que era invisível, visível na terra, né? É tanto que a Reforma Protestante veio para combater alguns excessos, e alguns não, vários excessos e exageros da Igreja Católica, por exemplo. A autoridade da Igreja, como algo visível, estava sendo superior às próprias escrituras, né? E aí a Reforma Protestante vem combater isso, porque esse não era o pensamento da Igreja primitiva, né? A Reforma Protestante, como o próprio nome pressupõe, veio dar uma nova forma à Igreja, tentando ressuscitar aquele movimento cristão primitivo, originário, de simplicidade, de singeleza, de pureza de coração, né? Então, a Reforma Protestante veio para isso, né? Veio para combater esses arbítrios e excessos da Igreja Católica, de maneira que o que eu quero dizer, o que é ser igreja? O que ser igreja, primeiramente, é entender que o reino de Deus está em mim, está em você,
está em nós, eu sou igreja, você é igreja, nós somos a igreja. No entanto, meus irmãos, no mundo que vivemos, nesse mundo de facilidades, em razão de se viver de uma determinada forma, nós não temos problema nenhum em entendermos também que a Igreja Batista é a igreja, é a nossa igreja, né, que nós frequentamos, porque é feita de pessoas, não é aquele templo. Inclusive, a gente já saiu de vários templos, né? Mas é aquele ajuntamento de pessoas que formam a igreja, né? A Igreja Batista da Jardim pode ter até um CNPJ, mas em razão da facilidade dessa questão da cidadania, da boa convivência. Se nós morássemos na Coreia do Norte, isso não seria possível, né? Se aqui no Brasil fosse implantado um regime como o da Coreia do Norte, nós poderíamos viver como Igreja Batista de Jardim, mas sem CNPJ, sem local físico, mas com aquele mesmo espírito, né, de comunhão, de amizade, de amor, certo? Então, ser igreja não tem nada a ver com um templo físico, concreto e real. Ser igreja não tem nada a ver com ser da igreja presbiteriana, ser da igreja batista, da Assembleia de Deus. Não tem nada a ver com isso. Ser igreja tem a ver com um entendimento e o reconhecimento interno, interior, na sua alma, no seu ser, que o reino de Deus está em mim, está em você, e que 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali o Senhor estará. Ali se tem uma igreja que adora, que serve a Deus. Então, ser igreja é ser luz nas trevas, é ser o sal do mundo, né? É ser você uma carta viva do Evangelho e, juntamente com seus irmãos, poder potencializar esse alcance dessa carta viva do Evangelho às outras pessoas, certo? Então, você achar que há um templo, você achar que em determinada reunião, em um prédio físico, concreto, erigido, construído, você achar que você está indo na igreja, não é, você não está nem indo na igreja, né? Porque se não partir de algo do seu interior, esse entendimento interior, esse reconhecimento interior, você não vai estar sendo igreja em lugar nenhum, né? Então, o que é ser igreja? É ser isso, é ser essa carta viva do Evangelho ambulante, né? Exalando o bom cheiro de Cristo, transbordando, vazando do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Essa é o verdadeiro sentido de igreja. E os meios de graça, meus irmãos, que Deus utiliza sobre a igreja, tanto uma atuação externa da igreja como proveito próprio interior, é que na atuação externa, Deus nos dá dons, né, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, por ser terceira pessoa da Trindade, soberanamente, através de sua própria vontade, ele distribui os dons de acordo como lhe aprove, de acordo como ele quer. E distribui dons naturais e distribui dons sobrenaturais, o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura. E distribui os dons naturais de conhecimento, de ensino, né? São dons que servem para a edificação da igreja e, essencialmente, para que esses dons sirvam para alcançar a vida de outras pessoas, das pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho, não conhecem as Escrituras, não conhecem o mundo da fé cristã, certo? E existe também, meus irmãos, os meios de graça que não são os dons que se desembocam em uma atuação exterior,
tanto para o fortalecimento da igreja como para alcançar outras vidas que não conhecem a Cristo, mas que funcionam com proveito interior, que é, por exemplo, a leitura da palavra, que é extremamente importante. Você pode ter uma revelação geral de Deus, como a maioria das pessoas tem, de que Deus existe, mas só através da leitura da palavra é que nós obtemos a revelação especial, onde mostra todo o trajeto das alianças estabelecidas, do amor de Deus desde o início de Gênesis até o final em Apocalipse, percorrendo a famosa linha escarlate, né, de Gênesis a Apocalipse, onde ali a gente vê que há 2000 anos atrás veio Jesus Cristo, o Deus que encarnou como ser humano, né, com a natureza humana. E aí a gente vê, meus irmãos, esse poder de Deus agindo sobre a vida das pessoas a partir do momento que a gente tem a revelação especial. Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, muitas vezes a gente tem uma revelação geral, as pessoas têm uma revelação geral, mas precisam ler a palavra para poder obterem a revelação especial, que é através das escrituras, de toda a evolução, desde a queda original, desde as alianças estabelecidas, das quebras dessa aliança, até Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, e até o fim de todas as coisas, quando o Senhor voltará e levará os seus e julgará toda a criação, né? E viveremos no céu com o Senhor para todo sempre. A gente precisa ler a palavra, né? Estamos também, além da leitura da palavra que o Senhor nos dá para proveito próprio, nós temos a oração, certo? E a oração, meus irmãos, é algo fantástico, porque a oração, por mais que Deus seja soberano, Deus seja o Senhor de toda a terra, há uma coisa que move o coração de Deus, e isso aí é de forma muito misteriosa, né? Que é a oração. A oração move o coração de Deus. Se você vê a história do rei Ezequias, você vai ver um exemplo claro e nítido de que a oração moveu o coração de Deus. O profeta Isaías chegou e disse ao rei Ezequias, um dos reis mais famosos de Jerusalém, de Judá, onde ele diz: põe a tua casa em ordem, Ezequias, que tu não irás sobreviver. E a Bíblia diz que o rei Ezequias virou-se, chorou amargamente, copiosamente, e pediu misericórdia a Deus. E o profeta ia saindo, voltou e disse que o Senhor tinha acrescentado 15 anos de vida a mais a Ezequias, né? Então a oração, ela move o coração de Deus, né? De uma forma extremamente misteriosa. Deus é o soberano, o criador de todas as coisas, o Rei Todo-Poderoso. Mas a Bíblia também mostra que a oração move o coração de Deus. Então, quando você orar, meu irmão, você ora com fé, crendo que o Senhor não necessariamente vai atender o seu pedido, mas Ele pode atender o seu pedido, né? Ele pode atender o seu pedido e a oração pode mover o coração de Deus. Creia nisso. A oração pode mover o coração de Deus. Não que vá necessariamente mover, porque Ele é o Senhor, Ele sabe todas as coisas. O que é melhor para mim, para você e para todos. Então, há situações que é melhor que daquela forma aconteça. Mas há situações que a oração move o coração de Deus e Deus reavalia aquela situação e muitas vezes, em sendo movido o coração, concede o desejo da nossa oração, né? Existe também, além da leitura da palavra, a oração, existe também a questão da meditação, que é importante para a igreja, né? Nós perdemos muito isso. Os cristãos, muita gente acha que isso é
coisa de budista, né? De yoga, não sei o quê, mas isso aí era praticado pelos primeiros cristãos, né? Isso aí é claro que na história da igreja, que isso era praticado pelos primeiros cristãos, né? E eles praticavam isso não só para se, se, se fortalecerem espiritualmente, combatendo os dilemas de cada um deles em relação às tentações, aos demônios, aos diabos, né? Porque os primeiros cristãos saíam dos ambientes dele, iam para o deserto. E existia naquela época a ideia que no deserto habitavam os demônios e eles iam até lá justamente nesse ambiente para poder enfrentar os demônios e vencê-los, né? Vencer as tentações, né? Não só um ambiente de meditação para que se vença essas tentações, mas para que pura e simplesmente seja um momento precioso de você e Deus, de você refletir sobre a sua vida, de você refletir sobre o significado do Evangelho, sobre a interioridade do seu ser, o que é que vale a pena na vida ser vivido, o que é que não vale a pena na vida ser vivido. Dinheiro é tudo, dinheiro não é tudo. O que é que existe como de mais valioso em nossas vidas? Qual o tesouro que nós estamos ajuntando? É um tesouro terreno ou é um tesouro celestial? Um tesouro na traça e a ferrugem? Como é um tesouro espiritual que reverberar em toda a eternidade? Muita gente acha que o galardão é ruas de ouro, é casas de ouro, muros de ouro, é colares, é chegar no céu igual aqueles rappers americanos, né? Rappers americanos com cordões de ouro e os dedos todos cheios de ouro. Não, não é nada disso não. Galardão, meus irmãos, é recompensa espiritual. O galardão é quanto aqui na terra você tentou buscar o Senhor, você tentou alcançar a sabedoria do alto, você tentou servir a Deus com a maior singeleza, pureza e amor do seu coração, enquanto aquela outra pessoa não fez, não estou dizendo que ela não vai ser salva, mas é natural e até meritório que a sua recompensa espiritual, do ponto de vista do seu conhecimento em relação a Deus, ser mais ampliado do que o dele, né? Então, essa é a nossa saga aqui na Terra, a nossa incumbência, o nosso percurso, o nosso trajeto aqui na Terra, né? Então, nós vemos o que é a igreja, o que é os meios de graça, que é os dons espirituais para atuação exterior, vemos os meios de graça da atuação interior, que são aqueles que trazem um proveito e um benefício interior, que é a leitura da palavra, a oração e a meditação, né? E nós falamos agora por último, o que é que nós perdemos de benefícios por não estar frequentando a igreja, né? Por não estar frequentando a igreja, assim, teoricamente, né? O benefício que a gente perde é a salvação, logo de cara, né? Porque antes da igreja ser um lugar físico, a igreja é em nós, né? A igreja somos nós. Então, se nós não frequentamos a igreja, se nós não entendemos que a igreja, não vivemos como igreja, então não vivemos como cristãos, como discípulos de Jesus, então não temos a salvação, né? Esse é o primeiro ponto. Mas se nós olharmos de uma maneira prática, por exemplo, que tipo de benefício você perde de não estar frequentando a IBCJ? Vou dar um exemplo aqui prático para vocês, certo? Quem aqui nunca teve, ou aqui todo mundo acorda com vontade de ir ao IDV, com vontade de ir à igreja, com vontade de ir ao PGM? Quem aqui acorda com vontade de ir ao culto de oração? Todos os dias que esses eventos acontecem, né? Claro, você acorda dias com uma vontade imensa, mas tem dias que você não está com vontade nenhuma,
né? E eu já percebi, pelo menos na minha experiência pessoal, que às vezes em que eu acordo com menos vontade de ir, eu vou, é o dia mais abençoado, né? A gente não está com vontade de ir, mas quando chegar lá, uma oração ótima, um compartilhamento da palavra ótimo, um ensino ótimo, tudo ótimo, né? Um momento de comunhão maravilhoso. E às vezes eu volto para casa dizendo, meu Deus, eu não queria ir, teria perdido essa bênção, né? Então, os benefícios que a gente pode perder, meu irmão, em não frequentar uma igreja, é o mesmo benefício que a gente pode perder em não frequentar um PGM, um culto de oração. Ou seja, a gente deixa de ganhar benefícios no mundo espiritual, nas regiões celestiais, né? A gente deixa de conhecer mais a palavra, a gente deixa de escutar testemunho para fortalecer a fé, a gente deixa de orar, dando lugar ao diabo e às tentações humanas, a gente deixa de se colocar muitas vezes no lugar do outro, quando estamos escutando uma história de vida sobre o outro, que ele está ali com o coração dilacerado, né? A forma também da gente se curar, compartilhando com outras pessoas, né? Então, o que nós perdemos é todos os benefícios espirituais, né? Que são concernentes à atividade em comunidade da igreja, né? E quando nós perdemos isso, meu irmão, a gente crê que não se perde a salvação, mas o Espírito Santo fica entristecido. Nós somos enfraquecidos na fé, né? Existe aquela máxima que alimenta, vai ganhar quem você alimenta mais, a carne ou o espírito, né? Então, se você alimenta a carne e deixa o espírito lá, a carne vai se sobressair, né? Então, você vai deixar o Espírito Santo triste dentro de você e você vai se enfraquecendo cada vez mais por não estar compartilhando e se beneficiando dos proveitos celestiais que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, né? Então, nós precisamos entender o que é ser igreja, que ser igreja é ser eu, você, unidos, partindo dessa movimentação inicial, individual de cada um, que aí nós unimos-nos entre a gente como igreja para potencializar esse alcance para o maior número de pessoas que não conhecem a Cristo. Os benefícios são vários, são de proveito próprio, a leitura da palavra que Deus nos deu, a oração que Deus nos permite fazer, né? A meditação para que nós possamos refletir, raciocinar entre o certo e o errado, os benefícios que nós, ao nos tornarmos cristãos, o Espírito Santo habitar em nós, nos dá os dons para que nós exercitemos esses dons para fortalecimento da igreja e também para alcançar a vida de outras pessoas, né? E os benefícios que nós perdemos são todos esses, né? De podermos desfrutarmos dessas maravilhas espirituais celestes que nos fortalecem na fé, nos deixam equipados, convictos, certos, com força de que o Senhor, o Todo-Poderoso, está conosco. Então, nós não podemos, meus irmãos, nos tornarmos indiferentes a essas coisas. Precisamos olhar para elas, entendê-las, incorporá-las à nossa realidade espiritual e praticar esse raciocínio, essa reflexão e esse entendimento de forma interior para que isso desemboque de maneira exterior e que possamos ser a cada dia cristãos e discípulos de Jesus melhores. Esse é o nosso grande objetivo na nossa vida. Qual é o maior objetivo da vida do cristão, Vanderlei? É nos tornarmos cada dia, cada vez mais, uma pessoa parecida com o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Tá bom, meus irmãos? Fico muito feliz por essa aula. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a nossa Igreja Batista da Jardim, abençoe a vida dos nossos pastores, abençoe a vida
da nossa igreja, de uma maneira geral, e a todas as igrejas espalhadas na face da terra. Em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe e te guarde e abençoe este recurso, esse projeto tão importante que é o IDV. Amém?